Graça e paz, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36 diz o seguinte: Não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Irmãos, hoje, a igreja brasileira parece que é uma tendência, principalmente entre os chamados midiáticos, parece que há uma tendência, uma moda, vamos assim dizer, de se declarar cristãos. Bem, eu não estou aqui para julgar a vida de cada um, né? O testemunho, o exemplo que cada um dá, porque a Bíblia diz que os frutos de uma verdadeira conversão levam tempo. Mas é fato que quando observamos a mídia e a realidade brasileira hoje, nós vemos que muitas pessoas se intitulam e se declaram cristãs sem mostrar exemplos de uma genuína e verdadeira conversão. Por outro lado, quando olhamos noticiários, principalmente aqueles com caráter, com cunho missionário, nós vemos como em outras partes do mundo, pessoas têm sido perseguidas, pessoas têm sido expulsas de casa, algumas têm sofrido martírio, a perseguição lá é física, e pessoas têm pagado com sua própria vida, algumas têm sido mutiladas, tem pessoas que foram expulsas de suas propriedades, de suas casas, e tantas outras perseguições numa forma física, de uma forma agressiva. Quando nos tornamos cristãos, o Evangelho, principalmente essa parte onde eu li do Evangelho de Mateus, fala que a perseguição, ela fará parte da vida daqueles que genuinamente aceitaram Jesus, daqueles que decidiram seguir a Cristo. A perseguição, ela fará parte. Aqui em nosso país, no Brasil, vivemos uma situação, vamos assim dizer, privilegiada, porque ninguém te executa ou ninguém te agride fisicamente pela profissão de fé cristã. Entretanto, existe uma perseguição e ela é real, ela é diária. E ela acontece com aqueles que verdadeiramente decidiram seguir a Cristo. E essa perseguição aqui no Brasil, ela ocorre na esfera verbal, tentando muitas vezes desestimular, desacreditar, descredibilizar aqueles que se dizem cristãos. Essa perseguição, ela vem numa esfera oral, tentando ridicularizar de várias maneiras, mas muitas e muitas vezes essa perseguição que os cristãos aqui do Brasil sofrem, os genuínos cristãos, os verdadeiros cristãos, muitas vezes essas perseguições verbais, essas palavras malditas, mal colocadas, com o intuito de diminuir, de desacreditar, de desestimular, muitas vezes essas palavras vêm não daqueles que estão lá fora, mas daqueles que estão dentro da sua própria casa, daqueles que sentam-se na mesa contigo para fazer uma refeição, daqueles que dormem debaixo do mesmo teto, daqueles que convivem com você no seu dia a dia. Muitas vezes essas palavras, elas vêm daqueles que você menos espera. Mas, através dessa mensagem, eu quero deixar claro para você como isso acontece, por que isso acontece e como lidar com essa situação. Pois bem, o texto que eu li do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 35, o Senhor fala que a perseguição faria parte da vida de todo cristão. E essa perseguição ocorreria ainda dentro da própria casa do indivíduo que professa a fé, vindo por parte de parentes, de pessoas próximas.
E isso inevitavelmente me levou a uma história de um homem que antecedeu em séculos e até em milênios a nossa fé, mas ele tinha fé em Deus, que foi um personagem chamado Jó. Em outras mensagens eu já citei aqui a vida de Jó, e a vida dele serve de muitos exemplos para nós. Foi um dos homens que mais sofreu em todo o Antigo Testamento e até mesmo da Bíblia. Mas a história dele nos traz tantas e preciosas lições que podemos tirar. Jó, durante o seu período mais difícil, a Bíblia diz, logo nos primeiros capítulos, que ele era um homem íntegro, fiel, temente, um homem irrepreensível. No entanto, uma situação na esfera celestial acontece e Satanás, com a permissão divina, ele prova, né? Ele tira, melhor dizendo, porque ele tirou as coisas físicas que Jó tinha, ele tirou propriedade, servos, ele tirou os bens e por fim tirou os filhos e por fim ele tirou a saúde. Tudo, claro, com uma permissão divina, pois as escrituras dizem que só nos acontece aquilo que Deus permite. Então Deus sabia todo o desfecho da história, mas ele permitiu para que nos servisse de lição hoje. E no período mais difícil da vida daquele homem, a pessoa mais próxima que ele tinha, já que ele tinha perdido os filhos, a pessoa mais próxima que ele tinha, aquela que deveria segurar na mão dele e dizer, nós vamos passar por isso juntos. Aquela que deveria dizer, olha filho, eu estou contigo e não abro, nós vamos passar por essa situação. Ela virou para ele e disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era a mulher dele. Aquela que deveria ser a companheira, aquela que deveria fortalecer, aquela que deveria servir como um braço direito para aquele homem no período mais difícil da vida dele. A sugestão que ela teve foi essa. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas a Bíblia nos diz que Jó repreendeu ela e manteve firme o seu propósito, apesar de não entender o que estava acontecendo. E a palavra que eu vou martelar hoje nessa mensagem é isso. Fique firme no seu propósito. Veja, a língua preferida que Satanás usa para nos afetar não é a língua daqueles que estão fora, ainda que ele possa usar os que estão fora. Mas a língua preferida que Satanás usa para nos afetar é a língua daqueles que estão mais próximos de nós. São justamente aqueles em quem você deposita a sua confiança, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, que não estão na mesma visão espiritual e na mesma sintonia, que não têm a mesma visão do reino. Satanás usa muitas vezes a boca dessas pessoas para te afetar, porque ele sabe que isso vai te causar tristeza. Porque ele sabe que isso dói, que isso machuca, que isso causa ira, que isso pode gerar uma contenda. Mas o que você precisa fazer é ficar firme no seu propósito, não dar ouvidos a ele, não entrar em conflito, não entrar em contenda, porque os seus frutos, a sua obra e Deus irá justificar você no tempo certo. Lembra de Pedro? Pedro foi um dos homens escolhidos pelo Senhor para uma grande obra. Pedro foi o homem que o Senhor separou. Dentre toda aquela multidão, Pedro fazia parte do grupo seleto dos 12. Bem verdade que um desses 12 seria o traidor, mas o traidor não seria Pedro. E além desses 12, Pedro ainda fazia parte daquele círculo mais íntimo que era composto por 3. Entretanto, um dia, quando o Senhor falou a respeito do martírio que ele sofreria, o que Pedro fez? Tentou desestimular o Senhor, falando para que o Senhor não passasse por aquele martírio, não aceitasse, para que o Senhor recusasse a cruz, para que o Senhor não passasse pela cruz.
Agora imagina se o Senhor tivesse dado ouvidos a Pedro. Imagina se o Senhor tivesse dado ouvidos à sugestão de Pedro e não ter ido para a cruz. O que seria de mim, de você que acompanha essa mensagem agora? Nós estaríamos terrivelmente perdidos, porque a obra da redenção não teria sido consumada. O Senhor repreendeu Pedro. E o interessante é que ele não repreende pelo nome do Pedro, mas ele repreende Satanás, ou seja, aquele que estava por trás disso tudo. O que você precisa entender é que muitas dessas pessoas que vão tentar, através de uma palavra, desestimular você, muitas dessas pessoas que vão às vezes, num momento ou outro, falar algo contra a sua integridade cristã, contra a sua vida, contra a sua intenção, na verdade não é elas, é o que está por trás dela, usando a boca delas para afetar você, para te desestabilizar, para te entristecer, para te eliminar o seu ânimo. Quantas pessoas eu conheci e conheço que saíram dos caminhos do Senhor porque ouviram uma palavra e se entristeceram e abriram mão do Evangelho. Quantas pessoas eu conheci e conheço que nunca mais voltaram para o reino ou para a igreja, porque lá atrás ouviram uma palavra de alguém que não deveria ter falado, às vezes até mesmo de um pastor, de uma irmã, de um irmão que não deveria ter falado, mas não vigiou, falou que não deveria e magoou essa pessoa e ela saiu da igreja, ela saiu dos caminhos de Deus. Pois bem, conforme eu disse na abertura dessa mensagem, aqui no Brasil nós não sofremos ainda uma perseguição física, mas a perseguição moral e psicológica ela acontece diariamente. Diariamente. E a boca preferida de Satanás para fazer isso são os da sua própria casa. São aqueles em quem você deposita sua confiança. São muitas dessas pessoas que às vezes questionam a sua integridade, que questionam a sua devoção. Você quer ver um exemplo? Dificilmente você ouvirá da boca de uma pessoa que convive com você um elogio pelo fato de você estar buscando a Deus. Dificilmente você ouvirá da boca das pessoas mais próximas a você um elogio porque você é um homem ou uma mulher de Deus. Você possivelmente vai ouvir isso de alguém de fora. Raramente você vai ouvir isso de alguém vindo de dentro do seu convívio. Não é verdade? Agora, experimenta cometer um erro. Experimenta cometer um erro. E você vai ver como rapidamente essas pessoas que estão mais próximas de você serão as primeiras a te julgar. Nossa, mas você não é pastor? Falou ou fez isso? Ué, mas você não é pregador? Falou ou fez isso? Ah, mas você não é irmã do círculo de oração? Você falou ou fez isso? Não é assim que acontece? Olha, deixa aí nos comentários, você que está ouvindo essa mensagem, se não é assim que acontece. Porém, tenha em mente o seguinte, o Senhor Jesus disse que nós não seríamos superiores a Ele, tudo pelos quais Ele passou, nós também de uma certa forma passaríamos também. No início do ministério do Senhor Jesus, nem a parentela dele mais próxima, os irmãos deles acreditavam nele. Quando o Senhor foi na sua terra natal operar milagres, os seus conterrâneos não acreditaram nele e ele falou, nenhum profeta é sem honra a não ser na sua própria terra. Não existe profeta sem honra a não ser na sua própria terra. Ou seja, o seu próprio povo não reconhecia, vinha gente de fora para buscar milagres, para ouvir Senhor Jesus falar. Mas no começo da trajetória, aqueles que faziam parte do círculo mais íntimo dele, familiar dele, não acreditavam nele. E eu estou falando de Jesus, o homem perfeito, hein? O homem perfeito. Mas os seus familiares no início de sua caminhada não acreditavam nele. Então vai ser mais fácil você ouvir um elogio, um reconhecimento de quem está fora, do que você ouvir um elogio, um reconhecimento de quem está dentro. Mas experimenta errar para você ver se aqueles que estão dentro não serão os primeiros a te julgar. E uma coisa que você precisa entender é que todo tipo de comentário sempre terá como objetivo afastar você de Deus e dos propósitos dele.
sempre. Não serão comentários pejorativos com outras características, senão a que terá o intuito de afastar você de Deus e dos caminhos dele. E é por isso que, não importa as circunstâncias, você precisa ficar firme no seu propósito. Deixa aqui eu contar alguns breves relatos das quais eu vivenciei e que vão exemplificar exatamente isso que eu estou aqui dizendo. E o como Deus ele justifica aqueles que estão sinceramente buscando Ele, ainda que os homens não acreditem nele. Eu vou citar aqui trechos de algumas histórias que aconteceram comigo, né? Conforme eu disse em outro testemunho, eu me converti no dia 24 de abril de 2002. Tinha cerca dos meus 20 para 21 anos de idade. Não tinha parentes cristãos, não tinha irmãos cristãos, não tinha familiares cristãos, não tinha amigos cristãos, eu não tinha contato algum. Eu era um roqueiro, um desses jovens que fica por aí pelos bares, pelos chamados undergrounds, andava todo de preto, não tinha contato algum com o evangelho, mas Deus tinha um chamado na minha vida. E, conforme eu disse no meu testemunho em um outro episódio, um dia o Espírito Santo tocou em meu coração, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Essa Bíblia aqui que eu tenho, antiga, edição de 1988. Nem sei como essa Bíblia foi parar lá em casa, mas tinha ela lá e um dia eu peguei para ler. Li o livro de Apocalipse. A partir daquele momento o Espírito Santo começou a fazer um processo de conversão na minha vida, na minha mente. Eu comecei a ter questionamentos que outrora eu não tinha. Até que um dia eu, ainda sendo jovem, tomei a decisão de procurar a Cristo, procurar uma igreja e congregar nela. Eu não fui com apoio, com incentivo de parente, de irmão, de colega, de ninguém. Eu morava num bairro do interior, estava recente nesse bairro, eu não conhecia nada no bairro, eu não conhecia ninguém no bairro, era um bairro de interior. Tinha somente poucos meses que eu morava lá. E comecei a caminhar para uma igreja, firme no meu propósito. Nem roupa eu tinha para ir para a igreja. Eu me lembro que eu tinha um calçado, era um jovem de 21 anos, desempregado, sem dinheiro para comprar roupa. As roupas que eu tinha eram aquelas roupas que eu usava nos bares de rock, calças rasgadas, camisas de banda. E eu não me sentia à vontade de ir para a igreja vestido daquela forma. O meu coração já estava convertido, agora eu queria conhecer Cristo. E eu ia sozinho caminhando para aquela igreja. Todo culto eu estava lá, culto de libertação, culto de doutrina, culto de domingo, culto jovem. Todos os cultos eu estava lá com a minha bíbliazinha na mão. Sempre com a mesma roupa, porque era a única que eu tinha que não era uma roupa, vamos assim dizer, inadequada para o ambiente. Era um tênis que eu tinha menor do que o meu número, que me doía. Durante o culto eu tinha que dar um jeitinho de tirar o tênis do pé, porque me apertava, me doía o pé, uma calça que eu tinha surrada e uma camisa azul marinho que eu tinha desbotada. Era a única roupa que eu tinha na época, que não era considerada inadequada, mas eu ia com ela, firme no meu propósito. Voltava da igreja às 9, 10 horas da noite, morava numa região rural, não tinha iluminação, não tinha postes, era mato de um lado, mato do outro, poucas casas, pouquíssimas casas, chão de terra. Eu era literalmente iluminado pela luz das estrelas e da lua, quase não via nada, um breu total, sozinho, com a minha bíbliazinha debaixo do braço, mas eu ia firme no meu propósito. Você acha que eu ouvia elogios quando eu chegava em casa? Não. Eu ouvia, eram piadas. Ah, agora você é irmão. Ah, agora você vai dar dinheiro para o pastor. Ah, fulano agora dá aleluia. Ah, fulano deve ser passageiro, daqui a pouco deve estar indo atrás de algum rabo de saia, daqui a pouco isso acaba. Eu não ouvia de estranhos. As pessoas estranhas, quando ficavam sabendo que o roqueiro do bairro tinha se convertido, elas davam aleluia.
As pessoas do bairro, quando ficavam sabendo que o roqueiro do bairro tinha aceitado Jesus, elas glorificavam a Deus. Mas a pessoa que estava debaixo do meu teto ficava fazendo piadinha. Eu agora não bebia, eu agora não fumava, eu agora não passava noites fora de casa. Mas eu era motivo de chacota para quem deveria agradecer pelo fato de que agora eu era um cristão. Os seus inimigos serão de sua própria casa. Mas eu sabia, Deus me fazia entender desde o começo, desde o princípio, que não era a pessoa, era o que estava por trás dela, que tentava me afetar, me desestimular, me desestabilizar. No dia do meu batismo, a igreja era pequena, 3 jovens iam batizar, eu e mais 2 meninas, seríamos batizados lá no Gondu. A igreja pequenininha contratou uma van e uma Kombi para poder levar a gente. Estavam lá as 2 jovens com seus parentes, com seus amigos, com seus familiares, e eu sozinho. Não tinha ninguém. Parado no meu cantinho, aguardando a Kombi chegar. A Kombi teve um problema, quebrou, o batismo atrasou. E enquanto eu estava na igreja, Satanás usou a boca de uma irmã. Hoje ela não está mais entre nós, e eu perdoei ela depois disso. Mas enquanto eu estava aguardando a Kombi chegar para a gente ir para o Guandu batizar, essa irmã veio, me olhou com um olhar de julgamento de cima embaixo, virou para mim e falou: nossa, os seus pecados são tão pesados que até quebrou a Kombi. No dia do meu batismo, na porta da igreja, da boca de uma mulher que se dizia crente, eu escutei isso. Novo convertido. Você acha que eu revidei? Você acha que eu desisti de batizar? Negativo. Eu fiquei firme no meu propósito. Fique firme no seu propósito. Porque o que o diabo quer é afastar você de Deus e dos planos de Deus para você. Fomos, batizamos. Depois do batismo eu fui procurar um instituto bíblico para fazer teologia, para fazer seminário de teologia. A parente dessa irmã, que tinha batizado no mesmo dia que eu, pouco tempo depois foi disciplinada pela igreja, pois tinha caído no pecado de fornicação contra o jovem. E essa irmã, anos mais tarde, também foi disciplinada pela igreja por ter cometido o mesmo pecado. E eu respondi através da minha postura, da minha conduta, através do meu dia a dia, quem eu de fato era. Buscando a Cristo, fazendo seminário, estudando teologia para me tornar um professor. Eu perdoei essa irmã. Ninguém é perfeito. Ainda outra história de perseguição. Eu fui trabalhar ainda nessa época, eu fui trabalhar numa pensão no centro de Nova Iguaçu. E tinha um relojoeiro, que ele tinha loja bem do lado de onde eu trabalhava numa pensão. E tinha um relojoeiro bem do lado. E o passatempo preferido dele era fazer chacota com a minha fé. Ele era aquele tipo de pessoa espalhafatosa, que gosta de falar alto, que gosta de brincar, que gosta de zoar, como nós falamos aqui no Rio de Janeiro. E apesar de que eu não dava confiança para ele, mas o passatempo favorito dele era escarnecer pelo fato de que eu era crente. E ele pegava no meu pé, não era porque eu era branquelo, ou porque eu era magrelo, ou porque eu estava ficando careca, não. Ele pegava no meu pé especificamente por causa da minha fé. Me zoava de todas as formas, sempre tendo como o alvo a minha crença. E eu ficava calado. Eu só entregava nas mãos de Deus, eu ficava calado. Teve um dia de sábado que ele me zoou o dia inteiro, escarnecendo a respeito da minha fé. Ô irmão, aquele tom de deboche. E eu fiquei quieto. Eu só entregava nas mãos de Deus. Eu não revidei,
Eu só entreguei nas mãos de Deus. Naquele mesmo sábado era dia de culto jovem. Fui para casa, tomei um banho, botei minha roupa, peguei minha biblinha e fui para o culto. O culto aconteceu, foi uma bênção. O pregador pregou maravilhosamente e antes dele encerrar a mensagem, ele falou algo. Ele disse, olha, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas aquele pregador usado por Deus lá do púlpito, ele falou, Deus manda te dizer. Ele falou para alguém da igreja, eu sabia que era para mim. Ele falou, Deus manda te dizer que se tem alguém te perseguindo pela sua fé, ou essa pessoa vai se mudar, ou essa pessoa vai virar crente, ou ela vai morrer. Deus é testemunha se eu estou falando verdade ou mentira. Isso aconteceu e o culto encerrou. Eu sabia que aquela palavra era para mim. O culto encerrou e eu tinha um hábito de que quando acabava o culto, eu tinha um hábito, como eu morava numa área rural com muitos terrenos vazios, eu tinha alguns locais que eu gostava de orar. Alguns terrenos vazios, próximo de minha casa, né? Lugares altos, e eu gostava de orar ali. Ali era o meu recanto de oração. Era onde eu tinha privacidade para orar. E eu me lembro que eu fui para um desses terrenos e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, não precisa matar não. Não precisa matar não. E o resto eu deixei nas mãos de Deus. Pois bem, irmãos, não demorou muito e o comércio daquele homem começou a esvaziar. Ele começou a ter uma queda no número de clientes. As vendas foram diminuindo, e chegou um ponto que o que ele ganhava não era mais o suficiente para pagar o aluguel. E ele teve que o quê? Entregar a loja e se mudar. É assim que Deus faz. É assim que Deus responde. Pessoas serão usadas para afetar você pela sua fé. Mas fique firme no seu propósito, não abra mão da sua crença, fique firme no seu propósito. Pois Deus é quem vai justificar você, e os seus frutos, a sua obra, falarão mais alto do que as suas palavras. Mas a história não acaba por aí não. Um ano depois, mais ou menos, 1 ano e meio mais ou menos, eu estava andando no centro de Nova Iguaçu, e de repente eu ouvi uma voz familiar me chamando. Oi irmão, oi irmão. Eu procurei e quando eu achei era ele, o relojoeiro, aquele mesmo que antes escarnecia de mim porque eu era irmão, veio até mim, apertou minha mão, me deu paz do Senhor. Eu fiquei olhando para ele e falei, ele não parece estar zombando. Eu pensando comigo, ele não parece estar zombando, ele está diferente. E aí ele falou para mim, agora eu sou cristão. A minha esposa frequentava uma igreja e me convidou para ir num culto. Eu fui, gostei, Deus falou comigo e agora eu vou me batizar. Veja como as coisas acontecem. Aquele que antes era usado pelo inimigo para escarnecer, para zombar, para me desestabilizar, agora estava no meio da rua, no centro de Nova Iguaçu, me dando a paz do Senhor. Entenda que Satanás irá usar pessoas para afetar você e a sua crença, mas o seu testemunho, a sua firmeza, a sua devoção vai transformar essas pessoas de alguma maneira. Não deixe que palavras mal colocadas te tirem do teu propósito. Fique firme no teu propósito. Fique firme na tua crença. Fique firme no seu testemunho. Porque essas pessoas que hoje falam mal de você, que questionam a sua integridade, que questionam, que zombam da tua fé, um dia elas irão reconhecer que você estava certo. Um dia elas irão reconhecer que Deus é Deus na sua vida. É só uma questão de tempo. Para finalizar aqui essa mensagem, que já foi além do que eu estava programado,
eu quero aqui deixar duas coisas para finalizar. A primeira, muitas dessas pessoas que te afrontam com palavras mal colocadas são pessoas que de fato amam você. Às vezes pode ser uma mãe, pode ser um marido, pode ser um irmão, pode ser alguém próximo. Não quer dizer que elas não te amam, só que elas não estão na mesma sintonia que você está. E por isso elas permitem que o inimigo use elas para afetar você. Então não rebata, não questione, não brigue. Ore por elas. E deixe que o seu testemunho, que os seus frutos vai conquistar cada uma delas. Outras que vão zombar e escarnecer são pessoas de fato perversas. Fazem porque elas têm um prazer em fazer. Elas são anticristãs. Elas decidiram ser e elas vão tentar desestabilizar você. E é por isso que na Bíblia diz que há duas circunstâncias para Deus tratar essas pessoas. Umas irão reconhecer Deus na sua vida, como aconteceu com a esposa de Jó, a que eu falei no início dessa mensagem. Ela que deveria dar apoio e confortar Jó, ela falou para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Jó manteve-se firme no propósito dele. E depois de Deus restaurou toda a vida de Jó novamente. E ela teve que reconhecer que Deus era Deus na vida de Jó e que ele era um homem de Deus, temente e abençoado. Outras pessoas simplesmente serão retiradas da sua vida. Pois lá no Evangelho de Marcos, na passagem, capítulo 10, versículos 29 ao 31, o Senhor Jesus fala de que algumas pessoas seriam retiradas, sairiam das nossas vidas quando nós tomássemos a decisão de seguir a Cristo. Entretanto, quando isso acontecesse, nós seríamos recompensados tanto no presente com a inserção de outras pessoas e seríamos recompensados no futuro com a salvação de nossa alma. Eu conheço muita gente que ao aceitar Cristo perdeu o relacionamento. Namorado, namorada, marido, esposa. Eu conheço homem que aceitou Jesus, a esposa decidiu abandonar ele, foi embora e largou ele com 2 criancinhas novas para criar. Porque ele agora era um cristão, não era mais um homem do mundo, agora ele era um cristão. E eu sei que isso acontece na vida de muita gente. Muita gente que perdeu o casamento, relacionamentos, que perdeu até mesmo o vínculo que ela tinha com progenitores, porque agora ela decidiu seguir a Cristo. Mas a palavra de Deus te diz, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que ainda nesta vida o Senhor irá preencher esse vazio com a inserção de outras pessoas. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. E se você se manter firme, ao final de sua jornada você será salvo. Então a palavra é: fique firme no seu propósito. Os seus frutos falarão mais alto do que qualquer palavra que você possa falar para se defender. A sua trajetória será marcada por vitórias, as quais essas pessoas vão contemplar e vão ver que Deus é Deus na sua vida. E Deus é quem irá te justificar. Fique firme no seu propósito. Não permita com que palavras seja vinda de estranhos, ouvidas de pessoas que estão aí do teu lado, te enfraqueçam, te desestabilize, te desestimule a andar com Jesus. Fique firme no seu propósito. E que o Espírito Santo continue falando no seu coração, aplicando essa realidade na sua alma. E se você chegou aqui nessa mensagem, se você achou esse canal, que é um canal ainda pequenininho, e achou essa mensagem, é porque o Espírito Santo queria falar isso ao teu coração. Fique firme no seu propósito.